Jeremias capítulo 1, versículo 11, diz a palavra do Senhor: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Tome seu assento, em nome de Jesus. A palavra amêndoa, no seu original, quer dizer despertar. E com frequência nós somos despertados pelo Espírito Santo. A igreja DEC é uma igreja intencional. Nada aqui acontece por acaso. E culto de missões não é apenas para motivar, é para também nos despertar. O Senhor falava com o profeta, desperta. Paulo falava com a igreja do Senhor Jesus Cristo, olha, desperta tu que dormes. E constantemente nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo para essa vontade de Deus, que é fazermos missões. O tema da mensagem é esse: uma vara de amendoeira. Nessa manhã nós estaremos vendo as 7 características de um missionário ou de uma missionária. E a primeira característica está no capítulo 1, versículo 1. Porque uma coisa que me chama a atenção, todos os profetas, os quais foram chamados pelo Senhor, geralmente o nome dele, o significado do nome dele está atrelado ao propósito ao qual ele iria desempenhar no reino. E não aconteceu diferente com Jeremias. Qual o significado da palavra Jeremias? O Senhor estabelece. Repita comigo: o Senhor estabelece. A primeira lição, ou a primeira característica está aí. O missionário precisa ter como característica, pode passar por gentileza, ser estabelecido por Deus no local. A primeira viagem que eu tive o prazer de fazer há mais ou menos mais de 10 anos atrás, tinha um grupo, e lá tinha dentista, tinha professores, seminaristas, cabeleireiros, e passamos ali aproximadamente 4 dias, e o que trouxe impacto ao meu coração é que em 4 dias, para a glória de Deus, mais de 130 almas aceitaram a Cristo. Mas não é a quantidade que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que cada um dos integrantes daqueles missionários, pastor Wagner, eram pertencentes a uma igreja local. Não havia nenhum desigrejado, não havia nenhum deslocado, todos eles eram membros, congregavam assiduamente a um local. Você precisa estar membrado, você precisa estar ativo, você precisa ser comprometido com a sua igreja. Porque o missionário que Deus escolhe, ele está plantado no local, ele está congregando no local. A Bíblia vai dizer, no livro de Atos, que a igreja sofrera perseguição após a morte de Estevão. Estevão foi martirizado, e por conta disso os cristãos tiveram que sair de Jerusalém, por causa da perseguição dos judeus, e começaram a ir para as demais regiões. E um dos locais centrais que eles foram foi Antioquia. A Bíblia vai dizer que ali nasceu uma igreja. Os apóstolos tomaram conhecimento que ali havia sido plantado uma igreja, e eles enviaram para lá Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé, chegando ali, ele toma conhecimento que Saulo tinha se convertido e estava numa cidade muito próxima ali em Tarso. Então Barnabé vai atrás de Saulo, pega Saulo, leva para Antioquia, e vai dizer a palavra de Deus que por quase 1 ano eles permaneceram ali evangelizando, ensinando o povo.
E a partir daquele local de Antioquia, Deus os chamou. Observe comigo, Atos capítulo 11, versículo 26. Pode projetar. Porque uma das primeiras coisas que acontece quando alguém é comprometido no local, ele cresce e promove o crescimento. Ele cresce e contribui para o crescimento de outrem. Olha o que vai acontecer. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Observe que por conta de um comprometimento com a igreja local, o que até então não tinha acontecido, porque os discípulos de Jesus eram confundidos como judeus, eram confundidos como nazarenos, mas por causa de um comprometimento de homens de Deus e mulheres de Deus, pela primeira vez eles vão ser chamados de cristãos. Por consequência, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, Tetrarca e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus tinha uma obra com aqueles homens. Deus tinha uma obra com Barnabé, Deus tinha uma obra com Saulo, mas a obra os quais Deus tinha para eles partiu de um comprometimento aonde eles estavam estabelecidos. O seu serviço ao Senhor, a sua igreja local, não é em vão. Para muitos a igreja local, além de você desempenhar o seu serviço, é um treinamento para que, atrelado a esse compromisso, a esse serviço, Deus pode te enviar nas nações. Deus pode te enviar ao seu trabalho. Deus pode te enviar a outras pessoas que estão precisando ouvir do Evangelho, mas tudo parte da onde você está estabelecido. Amém? Segunda característica, a Bíblia vai dizer que, capítulo 1 de Jeremias, versículo 1, que Jeremias era filho de Ilquias. Jeremias é filho de sacerdote. E se esse sacerdote Ilquias é o sumo sacerdote do tempo de Josias, Jeremias é filho não apenas de um sacerdote, mas de um sumo sacerdote. E Ilquias, ele teve uma participação muito ativa no avivamento que aconteceu no tempo de Josias. Porque no tempo de Josias aconteceu um avivamento, uma restauração do culto. O coração do povo voltou novamente para o Senhor. Quando estava se arrumando a casa de Deus, e Ilquias, diz a palavra de Deus, que ele encontrou perdido no meio dos escombros o livro da palavra do Senhor, o livro da lei. Ele pega esse livro e leva na presença do rei Josias, e o rei Josias coloca a mão na cabeça: o que nós estamos fazendo? Nós estamos distantes do Senhor. E Ilquias pega agora esse livro, leva na profetisa Hulda para ver o que ela tem para dizer a resposta do Senhor. E diz a palavra do Senhor que houve um grande quebrantamento, houve um grande avivamento, porque alguém se mobilizou a estar fazendo a coisa que deveria ser feita. Então observe que Ilquias é pai de Jeremias. Jeremias vem de uma família que é comprometida com Deus. Jeremias vem de uma família que tem história. Jeremias vem de uma família sacerdotal. Mas não é isso que mais me chama a atenção. O que mais me chama a atenção é que tanto Jeremias como que a sua família, eles residiam em Anatote. Anatote era uma aldeia de refúgio. Anatote significa
respostas às orações. Então, a segunda característica de um missionário é que um missionário ou uma missionária, ele é ou ela é resposta de oração. Pastor Zéias, como assim resposta de oração? Tem nações nesse exato momento pedindo: Senhor, envia missionário. Tem lugares nesse exato momento pedindo: Senhor, envia uma missionária. Tem patrões nesse exato momento pedindo: Senhor, me envia para cá alguém que seja íntegro, fiel. Tem ruas, bairros, nesse exato momento, alguém, ainda que de forma não tanto declarada, pedindo: Senhor, essa localidade precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. Levante alguém nesta rua, levante alguém neste bairro, levante alguém nesta nação. E a pergunta que não quer calar nesta manhã: a quem enviarei? Quem irá por nós? Será que tem alguém aqui que pode ser resposta de oração? A segunda característica é que o missionário é resposta de oração. A terceira característica de um missionário é alguém que ouve a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Jeremias, versículo 2, a ele veio a palavra do Senhor, pastor Gessé. Coisa gostosa é ouvirmos a voz do Senhor. Não tem preço, tem, pastor Edmilson? Não tem preço colocar a vontade de Deus em prática, mas para isso nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, um texto que fala da morte de Moisés, que nunca, depois da morte de Moisés, nunca mais se levantou um profeta como ele. Por que será que nunca mais se levantou naquele tempo um profeta como Moisés? Olha o que diz a palavra do Senhor, Êxodo no capítulo 33, do versículo 1 em diante. Porque Deus falava com Moisés face a face. Aconteceu algo no meio do povo. Deus trouxe sentença. Eles estavam ali no Monte Horebe. Aí sabe o que Moisés vai fazer, pastor Gessé? O senhor sabe muito bem. Moisés vai pegar uma tenda, diz a Bíblia, e vai retirar do meio do arraial do povo. O povo tinha cada um a sua tenda, as suas casas estabelecidas. Moisés pega uma tenda, diz a Bíblia, não pastor Zé, ele pega uma tenda, tira do meio do arraial e levou para fora do arraial. E diz a Bíblia que aquela tenda passou a ser denominada a tenda do encontro. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que o povo queria buscar o Senhor, o povo saía do arraial e ia para o meio da tenda do encontro. Mas a Bíblia também diz que quando Moisés saía do meio do arraial para ir para a tenda do encontro, o povo se colocava cada um na porta da sua tenda, olhando Moisés passar. E quando Moisés entrava na tenda, diz a palavra do Senhor, isso me arrepia, via uma coluna de nuvem e parava na porta da tenda para poder falar com Moisés. Não se contente com a vida que você tem levado. Não se contente apenas a vir aos cultos. Não se contente apenas ouvir boas pregações. Não se contente apenas participar da Santa Ceia. Deus está chamando nos nossos tempos, nos nossos dias, pessoas, homens e mulheres que possam falar e ouvir a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo 9, versículo 10,
A Bíblia diz que lá tem um discípulo chamado Ananias, e Deus falara com Ananias: Ananias, levanta, vá a uma rua direita, vá na casa de um homem por nome Simão, tem alguém lá orando. Mas eu já falei para ele em visão, ele viu você entrando. Diz a palavra de Deus que Ananias, conhecendo a má fama de Saulo, antes da conversão, ele fala: Senhor, eu tenho ouvido isso. Esse homem tem causado catástrofe por aí. Mas a Bíblia vai dizer: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias ouviu a voz de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã de forma profética, talvez você está precisando de uma solução, talvez você está precisando de um direcionamento para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida ministerial, e Deus me trouxe aqui nesta manhã para poder te dizer: eu quero falar contigo, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero que você desenvolva uma intimidade comigo. A terceira característica de um missionário é alguém que ouve a voz de Deus. Quarta característica, a Bíblia vai dizer, Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Repita comigo: eu te conheci. A quarta característica de um missionário: ele conhece a Deus. E consequentemente ele é conhecido por Ele. Nós precisamos conhecer a quem nós servimos. Nós precisamos conhecer a Deus. Como é que você vai falar do amor de Jesus para alguém se você mesmo não conhece a Deus? Se você mesmo não desenvolveu uma intimidade com Deus? Eu quero, para fins didáticos, dividir inicialmente o conhecimento em duas áreas. O primeiro eu chamo de um conhecimento de alguém para outros, um conhecimento horizontal. O segundo eu chamo de um conhecimento que ele vem na vertical, ele vem direto de Deus, e ele é espraiado, ele passa para outras pessoas, para a horizontal. Por que, pastor Zés? Porque a Bíblia, ela trata de conhecimento. Há um conhecimento em Provérbios, que é o conhecimento que é um discernimento. Esse discernimento, ele é um dom que Deus concede a alguém. É uma capacitação específica para que alguém desenvolva algo específico. A Bíblia vai dizer que Deus deu esse dom a um homem chamado Bezalel. Ele precisava lidar com ouro, ele precisava lidar com pratas, ele precisava lidar com instrumentos, com utensílios sagrados na casa do Senhor. E Deus dá àquele homem essa capacitação, ele dá esse discernimento, esse dom. Eu creio que ainda nos dias atuais Deus pode dar a alguém esse dom. Eu dava aula para uma irmã há mais de 10 anos atrás. Eu conversando com ela, ela falou: Osés, eu tenho um dom que Deus me deu. Eu não sabia desenhar. Sabe o que ela sabe fazer hoje? Ela desenha, pastor Gessé, quadros. Sabe para quem ela vende esses quadros? Prefeito, governadores. São obras de artes. Eu creio nesse Deus que pega alguém que não é e torna. Eu creio nesse Deus que capacita. Eu creio nesse Deus que dá habilidades, que dá aptidões, que dá talentos.
Eu creio nesse Deus que levanta quem é desconhecido, quem é tido como ninguém, e coloca no meio dos príncipes para que o nome dele seja glorificado. Esse é o primeiro conhecimento. Há um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento em razão de estudos. Você vê o pastor Edmilson, é um mestre. Pastor Edmilson, quando está pegando assim, eu paro tudo e fico prestando atenção no pastor Edmilson, porque é um mestre na palavra. Então, são aptidões que é resultado de estudos. Por que você vai ao médico? Porque ele estudou para isso. Por que você pega um avião? Porque o cara é habilitado, ele estudou para aquilo. Então, esse é um segundo tipo de conhecimento. Há um terceiro tipo de conhecimento, que é um conhecimento que ele é constatado pela visão. Davi vai dizer, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 20, há uma oração, ele vai dizer o seguinte: que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo. Deus só de olhar para Davi, e Deus, ele só de olhar para mim e para você, ele já vê o todo. Ele não apenas vê o estereótipo, ele contempla o coração, ele contempla a sua intenção, ele sabe realmente o que você está precisando. Nessa manhã tem várias pessoas, eu não sei, não consigo quantificar, se tem 200, se tem 180, 250, eu não sei, mas Deus sabe exatamente o que você está precisando receber nesta manhã, só de olhar para você. Existe um quarto tipo de conhecimento, e é esse conhecimento que nós precisamos ter, e é esse conhecimento que nós precisamos desenvolver. Que conhecimento é esse, pastor Azés? É o conhecimento chamado relacionamento com Deus. Um missionário, uma missionária precisa ter um relacionamento com Deus. Jó, ele vai dizer no capítulo 42, antes te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo, olha, antes eu não conhecia verdadeiramente com relacionamento quem é o Senhor. Jesus vai fazer uma pergunta aos seus discípulos, olha, que diz o homem ser o filho do homem? Aí alguns vão dizer, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou alguns dos profetas. É uma resposta a respeito de alguém que andava distante de Jesus. Mas olha o que Jesus vai fazer. Vai perguntar para aqueles que andavam perto: e vós? Quem dizeis que eu sou? O mundo tem um conhecimento de quem é Jesus. O mundo tem uma noção do que é o Evangelho. Mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo que um dia já reconheceu o seu Filho como no Calvário, e que pode dizer com precisão: Jesus é isso, porque nós andamos com Jesus. É esse conhecimento que nós precisamos desenvolver com o Senhor. Olha o que vai dizer Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te... A gente não tem noção o que é isso. Deus estava falando: Jeremias, você ainda estava informe. Você não tinha vindo nem ao mundo. Você não havia ainda nem pisado nessa terra, Jeremias. E eu já me relacionei com você. Você não tinha nem saído da barriga da sua mãe. Eu já tinha esse projeto contigo. Deus está falando com alguém nessa manhã. Você não caiu de paraquedas na DEC. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu me relacionei contigo. Eu estabeleci um projeto para você. É o que Deus estava falando para Jeremias. Eu me relacionei contigo. É esse conhecimento que a gente não pode perder. A igreja de Cristo não pode perder esse conhecimento. O conhecimento da intimidade com Deus. O conhecimento de alguém que anda com Jesus.
Eu estava num local, um dia desse, sabe aquele dia que você está precisando ouvir a voz do Senhor? A gente ouve pregação, a gente ouve a palavra, mas aquele dia que você está precisando de uma confirmação? Quem aqui já teve essa experiência? Acho que todos nós. E eu estava pregando, era em Olinda, eu estava pregando e terminou a pregação, Deus estava fazendo algumas coisas, e de repente veio uma irmã lá de trás, aquela irmã nunca me viu, e ela veio marchando. Quem é criado num ambiente pentecostal como nós, isso é rotineiro. Aquela irmã veio marchando, Fidel, lá de trás. Naquele momento eu orava e falava em espírito, pode vir, porque eu sei que papai que te trouxe. E ela veio marchando, e ela começava a falar, batia tudo que ela estava falando, batia tudo do que ela estava falando, tudo. Sabe por quê? Porque alguém decidiu desenvolver um relacionamento com Deus, e naquele dia pôde ser usado para alguém. Sabe aquele patrão que muitas das vezes você olha e fala o seguinte, olha, ele é atribulado, ele é problemático, fulano é problemático. Deus quer te usar para essa pessoa. Empresta os seus ouvidos ao Espírito nesta manhã. Quinta característica de um missionário, ele é santo. Pastor, ninguém é santo. A gente fala às vezes até com humildade, eu não sou santo. Mas santo aqui quer dizer separado. Deus falou para Jeremias, eu te santifiquei. Deus estava falando, Jeremias, eu te separei. Esse microfone, ele não foi confeccionado para ser usado exclusivamente para a igreja. O microfone dessa marca, ele é utilizado no pagode, ele é utilizado no axé, ele é utilizado no funk, mas o que o torna um microfone sagrado é o uso exclusivo deste no culto. Ele é separado para essa finalidade. Deus estava dizendo para Jeremias, você é um sacerdote, está no meio de sacerdotes, mas eu te separei para ser profeta. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã, você tem um propósito, você tem um sonho, mas eu já falei o seu coração, e por causa disso, você foi separado na eternidade para esse propósito. Aí Jeremias vai dizer algo, e eu prossigo. Sexta característica, capítulo 1, versículo 6, aí Jeremias vai dizer, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. É interessante isso, Ezequiel, porque Jeremias não era uma criança. A idade a qual Jeremias está ouvindo a voz de Deus aqui, Jeremias tem no mínimo 20 anos. Tem alguma criança com idade de 20 anos? Mas por que Jeremias vai dizer que é uma criança? Porque Deus está mudando a rota dele. Ele pensou, ele planejou, ele projetou ser sacerdote. E agora ele teria que sair da sua zona de conforto, pastor José. Porque a área a qual ele havia projetado, Deus muda a rota. E com a maioria de nós que estamos aqui, já aconteceu isso alguma vez. Nós projetamos ser alguma coisa, nós sonhamos ser alguma coisa, a começar por mim. Meu pai era dirigente, era pastor de igreja, e era nitidamente o sonho dele e da minha mãe de ter um filho pastor. E quando alguém falava, você vai ser pastor, eu ficava com raiva, pastor Edmilson. Porque eu nunca projetei no coração ser pastor.
Mas todas as atitudes, todas as ações que eu tive, dizia que eu ser pastor, só eu que não admitia que eu seria um pastor. Até que o dia que Deus bradou no meu coração e eu entendi, eu falei, seja feita a tua vontade. Eu fui no mercado, eu fui na padaria, e chegando lá tinha uma irmã, e ela olhou para mim, era dona do comércio, ela falou, olha, dentre pouco tempo você já é pastor? Eu falei, não, mas você vai ser levantado a pastor. Deus tinha esse projeto para Jeremias. Acontece que muitas das vezes a gente não quer sair da zona de conforto, é desafiador. Aí Deus vai falar, Jeremias, não fala que você é uma criança, porque eu colocar na tua boca você vai falar, aonde eu te levar você vai ir. Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, não se preocupa não, dependa de mim. E alguém pode se perguntar, Senhor, eu não sei como que isso vai acontecer, eu não sei como que isso vai se desenvolver, eu não sei como que isso vai acontecer, mas Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã, seja dependente da minha vontade, dependa de mim. Você se lembra de Moisés? Quando ele disse, olha, quem sou eu para ir a Faraó? Você se recorda das desculpas que ele deu? Jeremias tentou dar várias desculpas, mas Deus está me usando aqui nesta manhã para poder te dizer, não adianta você dar desculpas. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você tem a capacidade dada por Ele para poder desempenhar aquilo para o qual você foi chamado. Então a melhor coisa a dizer é, eis-me aqui. E sétima e última característica, eu finalizo. Versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Gênesis capítulo 43 vai dizer, eu estou finalizando, que o povo, os filhos de Jacó precisavam ir para o Egito. A terra estava com fome. Jacó falou o seguinte, olha, vocês retornem para o Egito, nós estamos com fome. Só que quem estava governando era José. E eles não poderiam retornar para o Egito sem Benjamim. Então Jacó, para poder agradar o governador, que ele nem sabia que era o seu filho, ele enviou entre os presentes, ele enviou uma amêndoas. Ele queria tocar o coração do governador. A Bíblia vai dizer também que havia um utensílio dentro do tabernáculo chamado candelabro. Uma peça que tinha 7 pontas. E havia o suporte da vela, ou da lâmpada. Aquele copo era em formato de amêndoas. A amêndoa, ela é utilizada para fins medicinal. Muitos cosméticos são feitos de amêndoa, porque a amêndoa, ela tem o poder de rejuvenescer. Rejuvenescimento é tornar jovem, tornar novamente novo. Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que Deus estava falando com Jeremias? Jeremias, a amêndoa, aquele copo em formato de amêndoa do candelabro,
A amêndoa, ela produz uma flor. A flor, ela exala perfume. E o candelabro representa o Espírito Santo. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você está dizendo que é criança, mas eu vejo que você pode ser um instrumento nas minhas mãos, para onde passar, exalar um bom perfume e ser instrumento de transformação. É isso que Deus faz com o homem. Por que Deus quer te levantar como missionário? Por que Deus quer te levantar para alguém na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, nas nações? Porque você até pode não ser ninguém, mas na mão do Senhor você pode ser como uma vara de amendoeira. Você pode exalar o bom perfume de Cristo por onde passar, e no poder do Espírito Santo que transforma o ser humano, você pode ser uma potência para aquele local. Que o Senhor nos abençoe. Ministério de louvor aqui